Na última semana, equipes destruíram paredes, pisos e até o quintal em busca dos tesouros escondidos de Escobar. Pela primeira vez, um desses cofres foi finalmente aberto. Número 1. O império de riqueza de Escobar Pablo Escobar não começou sua trajetória com poder ou fortuna, mas sim com pequenos crimes nas ruas de Medellín. Ainda adolescente, percebeu que desespero e oportunidade podiam se transformar em lucro. Roubava lápides de cemitérios, raspava os nomes com jatos de areia e revendia como se fossem novas. Logo passou a roubar carros, extorquir comerciantes e se envolver com gangues violentas. Seus crimes aumentavam em escala e crueldade. No início da década de 1970, já ordenava sequestros com exigência de resgates e eliminava as vítimas mesmo após o pagamento. Em 1971, sequestrou e executou o empresário Diego Echavarria, embolsando US$ 50.000 e conquistando uma fama brutal que rapidamente se espalhou pela Colômbia. Essa ambição fria encontrou sua grande oportunidade quando Escobar descobriu a cocaína. Número 2. A ascensão do cartel de Medellín. Em 1976, começou a organizar rotas de tráfico e percebeu o poder que essa droga teria no futuro. Nesse mesmo ano, foi preso transportando 39 quilos de cocaína escondidos em um pneu. Mas isso só reforçou sua filosofia. Dinheiro eliminava problemas e violência eliminava obstáculos. Subornou para sair da cadeia e o policial que o prendeu logo foi assassinado. A partir daí, Escobar passou a seguir um lema simples: plata ou plomo, ou aceita o suborno, ou leva bala. Com subornos, ele conquistou mais do que liberdade. Conquistou influência. Investia fortunas na política colombiana, tanto no Partido Liberal quanto no Conservador, comprando aliados em ambos os lados. Em abril de 1978, participou de um encontro com outros traficantes numa fazenda rural. Nascia oficialmente o Cartel de Medellín. Poucos meses depois, já exportavam quase 19 mil quilos de cocaína para os Estados Unidos. A demanda parecia infinita e Escobar tinha a visão necessária para explorar isso como ninguém. Número 3. A era da expansão e do luxo. A expansão foi rápida. Com Carlos Leder, transformou Norman's Cay, nas Bahamas, em uma fortaleza do tráfico. A ilha tinha pista de pouso, cais para barcos, armazéns refrigerados para guardar cocaína antes de enviá-la ao mercado norte-americano. Os lucros desse esquema superavam tudo o que Escobar havia imaginado. Com o dinheiro entrando mais rápido do que podia ser contado, começou a moldar seu próprio mundo. Em Antioquia, construiu a Hacienda Nápoles, uma propriedade de mais de 2.800 hectares com mansão colonial, lagos artificiais, zoológico com girafas, elefantes, hipopótamos e até dinossauros em tamanho real. Para ele não era só um lar, era o palco onde exibia seu domínio. Ao mesmo tempo, criou uma identidade paralela. Para os pobres de Medellín, era um benfeitor. Financiava casas populares, escolas, hospitais, parques e campos de futebol. Ganhou o apelido de Robin Hood Paisa, o fora da lei que ajudava a comunidade enquanto a governava pelo medo. Número 4. A entrada na política. A imagem pública de Escobar foi tão forte que, em 1982, conseguiu entrar para o Congresso como suplente do Partido Liberal. Com isso, ganhou imunidade diplomática e um passaporte que lhe permitia circular livremente. Publicamente, dizia que sua fortuna vinha de um negócio de aluguel de bicicletas que mantinha na juventude. Mas, nos bastidores, seus bilhões já estavam garantidos pelo tráfico de cocaína. Foi então que a política se voltou contra ele. O ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, investigou seu passado e o denunciou como traficante. O líder do Partido Liberal, Luiz Carlos Galán, o expulsou da legenda. Em janeiro de 1984, Escobar deixou a política. 3 meses depois, Lara Bonilla foi assassinado. O crime silenciou seu maior crítico e deixou claro: Escobar eliminaria qualquer um que ousasse desafiá-lo. Número 5. Guerra contra o sistema judicial. A luta de Escobar passou a ser contra o judiciário colombiano. Juízes eram subornados, ameaçados ou mortos. Ele só aceitava uma condição para se entregar: não ser extraditado para os Estados Unidos. Quando essa exigência foi recusada, financiou o grupo Los Extraditables, dedicado a combater a extradição com bombas e balas.
Em novembro de 1985, guerrilheiros invadiram o Palácio da Justiça, matando mais da metade dos juízes da Suprema Corte. A ligação direta com Escobar nunca foi provada, mas ele sempre foi o principal suspeito. A corte declarou inválido o tratado de extradição, mas a vitória foi breve. O presidente seguinte restaurou o acordo com Washington. Escobar respondeu com mais violência. Em agosto de 1989, mandou matar Luiz Carlos Galán. Semanas depois, explodiu o voo 203 da Avianca, tentando matar o sucessor de Galán, César Gaviria. Gaviria não embarcou, mas 107 pessoas morreram, incluindo 2 norte-americanos. A morte de cidadãos dos Estados Unidos mudou tudo. Washington entrou diretamente na guerra contra Escobar. Número 6. O auge do império do narcotráfico. No fim da década de 1980, o cartel de Medellín dominava o mercado global. Estima-se que ele fornecia cerca de 80% da cocaína consumida no mundo. Mais de 15 toneladas da droga entravam diariamente nos Estados Unidos, transportadas por aviões, navios e até submarinos. Escobar era o rei absoluto desse império. Seu cartel faturava cerca de 420 milhões de dólares por semana. Sua fortuna pessoal variava entre 30 e 60 bilhões de dólares, o que hoje equivaleria a cerca de 80 bilhões. Em 1987, a revista Forbes o listou como um dos homens mais ricos do planeta, com um patrimônio declarado de 3 bilhões. Ele permaneceu na lista por 7 anos consecutivos. Esse dinheiro se transformava em propriedades, carros, luxos e manobras de poder. A Hacienda Nápoles continuava sendo sua joia principal, uma mistura bizarra de mansão de luxo e parque temático surreal. Em Medellín, construiu o Edifício Mônaco, uma fortaleza de 8 andares com piscinas, quadras, garagens blindadas e sala de pânico para proteger a família. Em Guatapé, ergueu La Manuela, uma mansão à beira do lago batizada com o nome da filha, usada para festas luxuosas e retiros familiares. No Caribe, tomou para si um pedaço da Isla Grande, com casa à prova de balas, heliponto e piscina privativa. Número 7. A obsessão por carros e extravagâncias. Escobar era um colecionador compulsivo de carros, com uma frota que incluía modelos raros e exóticos. Entre eles, um Porsche 911 Carrera 3.0 RSR que já foi pilotado por Emerson Fittipaldi, um Cadillac V8 estilo Al Capone e um dos primeiros veículos usados pelo cartel, um Wartburg 311 azul. Sua coleção também contava com jipes Toyota Land Cruiser, apelidados de narcoiotas pelo uso em operações do cartel. Porsches 356A, uma Harley Davidson que pertenceu a Frank Sinatra e até o jet ski usado no filme de James Bond, O Espião que Me Amava. Muitos desses veículos foram destruídos em atentados ou apreendidos pelas autoridades. Seus destroços estão hoje expostos na Hacienda Nápoles como relíquias sinistras da era Escobar. Número 8. O pesadelo de esconder dinheiro demais. A quantidade de dinheiro que Escobar acumulava era tão insana que se tornou um problema logístico. O fluxo era rápido demais para ser gasto, lavado ou depositado em bancos. Como solução, o dinheiro era empilhado em armazéns, escondido atrás de paredes, enterrado em fazendas ou trancado em cofres subterrâneos. Roberto Escobar, irmão de Pablo e contador do cartel, revelou que cerca de 10% de todo o dinheiro armazenado, mais de 2 bilhões de dólares por ano, era perdido por ação de ratos, mofo ou umidade. Ainda assim, isso mal arranhava sua fortuna. O cartel gastava cerca de 2.500 dólares por mês só em elásticos para prender os maços de notas. Em certo momento, enquanto estava foragido, Escobar queimou 2 milhões de dólares em notas para aquecer a filha em uma noite fria. O dinheiro se tornou tão abundante que era tratado como lenha, lixo ou simples combustível. Casas seguras do cartel funcionavam como cofres improvisados com montanhas de cédulas do chão ao teto. Fazendas em Antioquia escondiam barris selados com dólares, muitos dos quais ainda permanecem enterrados e intocados até hoje. Alguns desses esconderijos também guardavam armas, documentos e pistas da extensão do cartel. Cresceram rumores sobre túneis subterrâneos, salas de tortura camufladas como depósitos e rotas de fuga secretas com portas escondidas. Se todos os boatos eram verdadeiros ou não, já não importava.
O mito da fortuna enterrada de Escobar era maior que o próprio homem. Número 9. A obsessão por esconder e controlar tudo. Escobar era movido por paranoia. Não confiava em bancos, nem em contadores, e só confiava em poucos parentes. O dinheiro era enterrado, não contabilizado. As anotações eram feitas em cadernos secretos, não em livros contábeis que pudessem ser rastreados. Cada cofre era símbolo de sobrevivência e medo. Uma prova de que, para Escobar, riqueza não valia nada se não pudesse ser protegida do Estado, de traidores ou de inimigos. Mesmo com todo esse poder, ele não conseguiu evitar a queda de seu império. Quando Pablo Escobar foi morto, a Colômbia comemorou. Mas uma nova dúvida surgiu. O que aconteceu com os bilhões de dólares que ele escondeu? Número 10. O rastro dos cofres secretos. Muito antes de sua morte, já circulavam boatos sobre esconderijos secretos de dinheiro espalhados pela Colômbia e fora dela. Na década de 1980, Escobar alimentou ainda mais essas histórias ao comprar uma mansão rosa pastel na North Bay Road, em Miami Beach. A casa de 4 quartos, com acesso direto à Baía Biscayne, logo se tornou conhecida entre os moradores como esconderijo do cartel e possível depósito de dinheiro. No meio da década, autoridades dos Estados Unidos confiscaram a propriedade, convencidas de que cofres estavam escondidos nas paredes e fundações. Quando o poder de Escobar começou a ruir no início dos anos 90, a busca se intensificou. Policiais e soldados invadiram propriedades, revirando paredes e escavando quintais. Na Hacienda Nápoles, encontraram cofres subterrâneos. Mas, apesar do tamanho das operações, só uma pequena parte da fortuna foi localizada. Após sua morte, sua viúva e filhos fugiram para a Argentina dizendo que nada herdaram. Seu filho, hoje conhecido como Sebastián Marroquín, escreveu sobre o império do pai, mas afirma que a família nunca teve acesso aos bilhões escondidos. Número 11. As descobertas mais recentes. Em 2016, a antiga mansão em Miami voltou às manchetes quando os novos donos, Christian de Berduari e Jennifer Vallopi, a demoliram. Durante as obras, os trabalhadores encontraram cofres de concreto enterrados na fundação. Um deles desapareceu antes de ser aberto, gerando rumores de roubo. Outro foi levado sob escolta armada para um banco na Flórida. Mais tarde, um cilindro metálico foi descoberto sob o fogão da cozinha. Estava vazio. Em 2017, o canal Discovery lançou a série A Procura dos Milhões de Escobar. Os ex-agentes da CIA, Doug Lowe e Ben Smith, vasculharam a Colômbia usando drones, radares de penetração no solo e detectores de metal. Eles investigaram fazendas, antigas propriedades do cartel e até encontraram um cofre, que também estava vazio. A série revelou a sofisticação dos métodos de ocultação de Escobar. Cofres forrados de chumbo, escondidos dentro de paredes, e bunkers de concreto reforçado. Os agentes também exploraram o lado humano dessa história. Se passando por cineastas, entrevistaram ex-membros do cartel e familiares. A irmã de Escobar, Luz Maria, contou que deixava cartas em túmulos das vítimas em busca de perdão. Falaram também com John Jairo Velázquez, o Popeye, que confessou mais de 3.000 assassinatos, e com Juan Esteban, o Escorpião, que afirmava que grandes quantias ainda estavam escondidas em Medellín. Número 12. Riscos e visões que levam a tesouros. As buscas não eram livres de perigos. Doug Lowe comparou a investigação a chutar um ninho de vespas, alertando que a violência ainda rondava o legado de Escobar. A lenda reacendeu em 2020 quando seu sobrinho Nicolás Escobar afirmou ter encontrado 18 milhões de dólares escondidos em uma antiga casa da família em Medellín. Disse que foi guiado por uma visão que o levou até o local onde encontrou maços de dinheiro embalados em plástico, além de uma caneta de ouro, uma máquina de escrever e um telefone via satélite. Grande parte do dinheiro havia se deteriorado e estava inutilizável. Nicolás admitiu já ter encontrado outros esconderijos no passado, mas se recusou a dar detalhes. Ao longo das décadas, jornais colombianos publicaram fotos de descobertas reais. 4 milhões de dólares em barris em 1989, 25 milhões com barras de ouro em 1990, 10 milhões na Hacienda Nápoles em 2009 e inúmeros achados menores.
Oficialmente, o governo colombiano recuperou cerca de 75 milhões de dólares, mas investigadores acreditam que ao menos 10 vezes esse valor ainda esteja escondido, apodrecendo no solo ou esperando para ser descoberto. Número 13. A disputa pelos tesouros enterrados. Algumas descobertas geraram polêmicas sobre quem tem direito ao dinheiro. Em certos casos, as cédulas estavam tão deterioradas que se tornaram inúteis. Em outros, pacotes inteiros foram retirados de barris enferrujados ainda em estado impecável. Um fazendeiro de Antioquia desenterrou tambores tão bem preservados que pareciam recém-enterrados. Isso gerou discussões. Ele deveria ser recompensado ou perder tudo? O mundo lembra Pablo Escobar pelos bilhões que controlou. Mas depois de sua morte, os cofres e esconderijos revelaram segredos muito mais sombrios do que o dinheiro. Número 14. Os segredos mais sombrios. No auge de seu poder, Escobar já havia construído um império invisível, debaixo da terra. Seus cofres secretos não eram apenas esconderijos de dinheiro. Foram projetados para guardar armas, segredos e, em momentos críticos, até salvar sua própria vida. Por fora, a Hacienda Nápoles parecia um playground de exageros, com animais exóticos, piscinas e esculturas gigantes. Mas, por trás dessa fachada, havia câmaras subterrâneas reforçadas com aço e concreto. Essas salas ocultas mostravam a verdade. A propriedade era tanto um símbolo de riqueza quanto uma fortaleza de guerra. Durante as invasões nos anos 90, investigadores encontraram nesses cofres caixas cheias de rifles, AK-47, granadas e milhares de munições. Em alguns locais havia até lança-foguetes e coletes à prova de balas guardados ao lado de pilhas de dólares. Cada cofre era, na prática, um arsenal pronto para resistir a cercos. Mas o conteúdo não parava por aí. Dentro de recipientes à prova d'água, foram achados livros-caixa e documentos mais perigosos do que qualquer arma. Havia registros de carregamentos, transações financeiras codificadas e longas listas de subornos a políticos, juízes e policiais. Com caligrafia precisa, esses cadernos desenhavam o mapa da rede do cartel de Medellín, da Colômbia a Miami, passando pela Europa. Para a justiça, esses arquivos eram tesouros inestimáveis, um plano detalhado do funcionamento interno do Império de Escobar. Mais perturbador ainda, surgiram relatos sobre salas sem janelas, à prova de som, com ganchos nas paredes e sistemas de drenagem, sugerindo salas de tortura. Apesar de nunca terem sido oficialmente documentadas, os testemunhos batiam com a fama de Escobar como mestre da intimidação. Número 15. A prisão feita sob medida. Em 1991, sob pressão crescente da Colômbia e dos Estados Unidos, Escobar fez um acordo para se render. Topou cumprir até 5 anos de prisão, desde que não fosse extraditado. Mas, em vez de ir para um presídio do Estado, ele construiu sua própria cadeia no alto de uma montanha com vista para Medellín, La Catedral. Ali, escolheu seus próprios guardas, leais somente a ele, e recheou o local de luxos. O presídio tinha campo de futebol, bar, jacuzzi, cachoeira e até uma casa de bonecas gigante. Havia um telescópio na varanda para observar Medellín e falar com a família por telefone. Logo, o lugar ganhou apelidos como Hotel Escobar e Clube Medellín. Por trás da fachada, porém, tudo era calculado. Rotas de fuga estavam embutidas na estrutura, com boatos de passagens secretas, túneis e portas camufladas. A localização no topo de uma montanha, envolta em névoa e cercada por penhascos, dificultava qualquer ataque militar. Escobar, inclusive, mantinha um arsenal dentro da prisão para se defender, caso fosse necessário. Por um tempo, o acordo funcionou. Ele continuava a comandar o cartel de dentro da cadeia e o governo fechava os olhos. Mas, em 1992, surgiram denúncias de que havia torturado e matado 4 de seus próprios homens dentro de La Catedral. Diante do escândalo, as autoridades exigiram sua transferência para uma prisão de verdade. Escobar recusou. Em julho, tropas cercaram o local, mas quando entraram ele já tinha fugido. A parede por onde escapou havia sido construída com concreto fraco propositalmente. Sumiu na neblina. Mais uma vez, sua obsessão por esconderijos e sistemas de fuga havia garantido sua sobrevivência. Número 16. A transformação de La Catedral. Após sua fuga, La Catedral foi abandonada,
E a lenda ao redor da prisão só cresceu. Em 2007, monges beneditinos reformaram o local e o transformaram em um mosteiro. Hoje, há uma capela, biblioteca e até um memorial para as vítimas de Escobar. Muitos ainda visitam o lugar, caminhando pelos mesmos espaços onde ele viveu como prisioneiro e rei ao mesmo tempo. Mesmo após sua morte, as histórias sobre túneis continuaram. Um informante do FBI alegou que Escobar construiu catacumbas subterrâneas com sistemas de ventilação, capazes de abrigá-lo por dias. Operações da polícia colombiana em casas seguras de Medellín encontraram túneis inacabados e passagens recentemente escavadas, reforçando os rumores. Essas descobertas mostravam que seu desejo por esconderijos ia além de guardar dinheiro. Era uma forma de garantir sempre uma rota de fuga. Mas esse mesmo instinto de sobrevivência acabaria o levando direto para a armadilha final. Número 17. A morte de Pablo Escobar. Em 2 de dezembro, um dia após completar 44 anos, Pablo Escobar ligou para seu filho Juan Pablo e manteve uma conversa longa demais. Esse foi o erro que a Central Spike esperava. Horas depois, os homens do coronel Hugo Martínez cercaram o bairro Los Olivos, em Medellín. Em uma casa simples, Escobar e seu fiel motorista, Álvaro de Jesus Agudelo, o El Limón, estavam escondidos à vista de todos, certos de que ninguém procuraria tão perto de onde tudo começou. Um policial viu um homem barbudo e mais gordo do que nas fotos antigas, espiando por uma janela, mas os caçadores sabiam que era ele. A invasão foi rápida. El Limón tentou fugir pela janela e correu pelos telhados, mas foi abatido a tiros. Escobar veio logo atrás, armado com 2 pistolas. Uma delas, a mesma que havia entregado em La Catedral. Tentou escapar pelos telhados, atirando de volta. Foi atingido por 3 tiros. Um na perna, outro nas costas e o terceiro, fatal, atrás da orelha. Minutos depois, o maior traficante do mundo jazia ao lado de seu guarda-costas. A autoria do disparo fatal gerou disputa. O oficial do bloco de busca, Hugo Aguilar, reivindicou o crédito. Dom Berna disse que foi seu irmão. Teorias conspiratórias apontaram para agentes dos Estados Unidos, mas ninguém presenciou o momento exato do disparo. As primeiras fotos foram tiradas já com o corpo caído por Steve Murphy, da DEA. A cena logo virou caos. Jornalistas, policiais e civis invadiram o local, destruindo possíveis provas. Número 18. O fim e o legado de medo. O laudo oficial apontou um tiro na cabeça como causa da morte, mas levantou novas dúvidas. Quando seu corpo foi exumado em 2006 para um teste de paternidade, nenhuma nova evidência foi encontrada. Em 2020, testes com gel balístico recriaram os ferimentos, apoiando a teoria do jornalista Mark Bowden. O tiro na cabeça foi feito com uma pistola 9mm, provavelmente a curta distância. Não havia marcas de pólvora na pele, sugerindo que o cano da arma foi encostado na cabeça, ou que a fuligem não marcou a pele. Alguns interpretaram isso como suicídio, citando a promessa de Escobar de nunca ser capturado vivo. Outros acreditam que foi um tiro de misericórdia, disparado por seus algozes. O laudo, acompanhado por um estranho comunicado à imprensa, negava categoricamente o suicídio, o que só aumentou a suspeita. Independente da verdade, um fato era inegável. O reinado de Pablo Escobar havia terminado naquele dia. Seu corpo, baixado do telhado da casa, foi fotografado com satisfação sombria pelos homens do bloco de busca. Para muitos colombianos, foi o fim de uma era de terror. Para outros, apenas a troca de um tipo de violência por outro. Décadas depois, seus cofres ainda são descobertos, suas vítimas ainda pedem justiça, e seu legado, marcado por sangue, bilhões e destruição, continua assombrando a Colômbia e o mundo. Escobar caiu, mas as cicatrizes que ele deixou seguem enterradas, assim como os segredos que talvez jamais sejam encontrados. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!